boa tarde. Hoje começa o nosso bate-papo com uma mulher muito especial. Construiu sua jornada com coragem, visão e muita estratégia. Taigra Portela. Começou a trabalhar com apenas 12 anos, ajudando os arrebates da loja com sua mãe, que era vendedora. Foi ali que aprendeu na prática o que é consistência, esforço e disciplina. Onde aprendeu com a família, com recursos limitados, enfrentou desafios desde cedo. Aliás, achou o pai no Orkut, graças a uma busca aí muito minuciosa. E começou a correr atrás de oportunidades. Começou ali como vendedora de consórcios, seguros. E depois de apenas 3 meses virou sócio. E ali com uma franquia multinacional Prudential do Brasil, onde lapidou sua capacidade técnica e iniciou sua virada de mentalidade. Hoje, com apenas 32 anos, ela é assessora de investimento, especialista em criptomoeda e planejamento patrimonial. Entrega um trabalho moderno, completo e consecutivo pela Eleven Capital. Uma história de virada, coragem, maturação e mentalidade. Seja muito bem-vinda, Taigra Portela. Obrigada. Essa história tá parecendo aquelas histórias de tristeza virada com recomeço. Imagina. Mas seja muito bem-vinda, é muito prazer enorme nosso ter você aqui com a gente, contando um pouco da sua história, como começou e comece a contar pra gente como você iniciou. Fala desde criança ali, os 12 anos, você começou ali trabalhando. Uma menina de 12 anos hoje em dia quer brincar com boneca, quer ficar no celular. Na minha época e a sua época, a gente vê aqueles desenhos. Nossa, hoje em dia ela tem uma conta no TikTok e ela é famosa, né? Nossa época era Bom Dia e Companhia, deixa lá. É verdade. Eu comecei com 12 anos porque eu vim de uma família muito, muito, muito humilde do interior da Bahia, de Teixeira de Freitas, né? Nossa, a minha esposa é baiana. Então, do sul da Bahia. Lá de Itamaraju. Perto, bem pertinho. Bem ali do lado. Bem pertinho. E aí a minha mãe, fui criada por uma mulher que só tinha até a 5ª série, que veio de uma família totalmente desconstruída também, um pai agressivo. E a minha mãe engravidou muito jovem, os meus pais têm 50 anos, né? E eu tenho 32. Então, minha mãe engravidou com 17, me teve com 18. Eu nasci no Espírito Santo, mas voltei a morar lá na Bahia. E depois, com mais ou menos 12 anos, eu voltei, onde a minha mãe arrumou um emprego numa loja na Glória. E aí eu lembro, nunca esqueço, gente, isso ficou na minha cabeça pra sempre. Eu arrematava aquelas costurinhas, assim, da roupa, com aquelas tesourinha, sabe? Sei. E a mulher me pagava R$8 por sacola. Eu não esqueço de dar o valor. E aí depois, com 14 anos, eu comecei um estágio numa clínica, onde a gente fazia marcação de consulta. Depois eu fui efetivada, virei recepcionista, faturista. E aí, toda a minha vida sempre fui muito de estudar, sempre gostei muito, né? Sempre gostei muito de matemática. Eu falo que a matemática, ela abriu muitas portas, né? Assim, pra minha vida, no nível de bolsa de estudo. Eu lembro que eu fiz pré-vestibular com bolsa. Porque, era pré-veste, né? Porque eu tinha tirado muitas boas notas na época de Olimpíadas de Matemática, na época de pré-vestibular. Não era tão forte o Enem como é hoje, né? O Enem começou tem pouco tempo. Antigamente a gente fazia prova mesmo. Eu lembro na minha época, eu sou revoltado. A minha época do IFES, a minha era, como eu fiz a prova, era a maior nota de corte da história. Eu tirei 34 pontos e eu não passei. Fiquei no suplente e não passei. Olha só. Eu fiquei revoltadíssimo. Eu falei, na minha época, saiu no jornal. Maior época de corte. Nossa, reduziu a nota, né? Reduziu, foi lá pra cima. A nota de corte foi 39. E eu achava que é engraçado que, como eu gostava muito de matemática, eu ia dar super bem fazendo medicina, porque lembra que as provas discursivas de medicina era biologia, química, né, e algumas matérias assim, mas eu era muito ruim em química. Então, a matemática que eu gostava era matemática aplicada, gostei muito na faculdade de matemática financeira, dei aula de matemática financeira também para ganhar bolsa, para ganhar desconto na faculdade. Mas fala quem gosta de matemática, desculpa cortar, é aquela pessoa bagunceira, fica ali atrás. Eu era que
dormia. Não era bagunceira, eu dormia muito na escola. Muito, 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 muito mesmo. Mas sempre gostei muito de fórmula, de cálculo. E aí passei esse período de trabalho, trabalhando como recepcionista, e aí fazendo faturamento. Faturamento é quando você pega aquelas guias do plano, e aí você preenche, faz o cálculo de quanto vai pagar pro médico. Sim, e aí fiz isso durante um tempo. Depois entrei numa área nada a ver. Eu trabalhava como coordenadora de manutenção, onde a gente acompanhava a obra mesmo, assim, fazendo obra, nada a ver com a minha área. E aí trabalhei lá por 3 anos e meio. Depois eu fui lá e eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa empresa com seguro. E aí a gente fez um trabalho por 3 meses, batendo de porta em porta e oferecendo um seguro de vida em grupo para empresas, né, de sínditos comerciários. E aí fiz esse trabalho por 3 meses, onde que eu fui convidada a pagar minha parte da sociedade com o meu trabalho em vendas. Aí foi a primeira vez que eu comecei, nossa, realmente, eu posso ser empresária. Porque na minha cabeça tinha 2 lados, ou eu ia estudar para concurso ou eu ia ser bancária. Eu achava que a minha limitação, né, minha expansão de consciência era essa, o que me tornaria estável, né. E aí eu entrei nessa oportunidade de ter um negócio mesmo, com mais 3 sócios. E aí tudo mudou. Comecei a trabalhar com consórcio, tirei certificação, tirei a SUSEP, e aí comecei a enxergar e lidar, estar no meio de outras pessoas, e isso aí começou a fomentar muito. Aí então, depois de quase 3 anos, né, eu fui convidada pela Prudential. A Prudential, ela é uma multinacional, né, americana, onde a gente trabalha com planejamento financeiro através da ferramenta do seguro de vida. E aí eu fui a terceira mulher no estado, a mais jovem na época, a entrar para a Prudential. Comprei uma franquia, virei uma franqueada também da Prudential. E aí entrei, fiz essa operação lá durante 1 ano e meio. Só que eu gostava muito da Prudential, mas meio que ainda não era coisa que me brilhava tanto os olhos. Foi muito importante, a metodologia de venda lapidou muito a minha venda. O sistema de vendas da Prudential, eu brinco, em qualquer lugar que você aplicar ele, você vai ser bem sucedido, porque os processos, eles se encaixam muito. Foi bom para mim, para aperfeiçoar, né, muito a técnica. Enfim, me colocou em mesas que talvez eu não sentaria se eu não levasse uma bandeira de uma multinacional. E aí depois comecei a observar, já investia, sempre gostei de guardar meu dinheiro, e observei essa mudança no mercado financeiro, comecei a me interessar. E aí primeiro eu virei cliente da O'Neill X, e aí depois eu fui convidada para fazer parte da Eleven Capital. A Eleven é bem assim, grande, hoje a gente está falando de vários escritórios, inclusive até fora do Brasil, em Boston, tá abrindo em Boca Raton também, Curitiba, Ponta Grossa. E aí conheci o Bento, e aí eu conheci ele virando meu cliente da Prudential, olha que loucura. Virando meu cliente, foi aí que eu entendi, vendi minha operação da Prudential, vendi minha carteira de clientes e comecei a estudar e cair de cabeça. Hoje eu sou head de educação lá na Eleven, né? Trabalho na parte que eu mais gosto também, além de fazer planejamento, a gente também tem os assessores ali, que a gente passa os treinamentos, né, faz toda essa preparação, muito pela bagagem que a Prudential me deu, né, isso foi muito bom. E aí eu tô vivendo um mercado novo, totalmente novo, em constante evolução, que eu brinco que não é o futuro. Fala de criptomoeda, as pessoas acham assim, Tigra, é uma coisa muito futuro. Não é o agora. Só que quando a gente rompe uma bolha, a gente vê que o mundo inteiro já conversa e fala sobre cripto, né? Com certeza. E aí agora eu encontrei o meu propósito. E muito louco, né? Que meu marido há pouco tempo, tem 2 meses que eu casei, também, parabéns. Obrigada. Também vendeu a operação dele da Prudential, ele também era da Prudential, só que ele era um master franqueado, né? Então ele fazia captação de novos life planners. Ele vendeu também e também tá na operação hoje com a gente no mercado de cripto. Então foi bacana. Muito, 2025 foi um divisor de águas profissional, onde a gente meio que colocou todas as peças no lugar, sabe? E aí tá sendo assim maravilhoso. E o mercado só tende a crescer mais ainda. Então foi muito bom. Que bacana. Você falou muito da Prudential. Cara, eu creio que ali criou uma bagagem que você leva para a vida inteira. Eu creio que tem empresas que a gente entra e pega aquela bagagem de estratégia, de visão. A gente fala que empresas mudam nossa visão. Muito. E te coloca em lugares que talvez você não chegaria, né? Então, tinha uma metodologia que eu gosto muito de recomendação, onde o próximo cliente que eu fosse atender era através de um recomendante. Então, isso me colocava com várias pessoas, com empresários. Você aceitou ou não aceitou, mas me indica outra pessoa. Exatamente. Assim. Então, eu pegava recomendação não só de clientes, de quem não era. A oportunidade de você ter, de conversar com uma pessoa já era uma oportunidade de pegar recomendação. Isso foi muito bom.
E eu brinco assim, né? Nesses processos, a X foi importante para me dar visibilidade, para eu entrar na Prudente. A Prudente foi importante para lapidar a minha venda, a minha técnica. E depois, o próximo passo agora é para a gente desenvolver isso tudo. Eu rolo alguns feeds, sempre o Instagram me dá alguns feeds de venda. Tem um, como que chama? Não é texto, mas tem ali um passo a passo para vender, para chegar. Não é só chegar aqui, ó, ei, gente, vem cá, beleza e tal. Tem uma metodologia. Tem uma estratégia ali por trás. Você tem que chegar até o cara fechar com você, tem uma metodologia. Até o pós-fechar, né? Porque tem um onboard do cliente em todas as... tem tudo. Tem o follow-up, não tem como fugir, assim. A gente brinca que tudo começa com uma conversa. A gente vai criar um rapport, vou te perguntar... Você gosta de pão? Aí você vai falar, eu gosto, eu também. Tipo isso. Criando conexão. Na época que eu tinha que prospectar pessoas na padaria, qualquer lugar, gente, tem isso. Você que trabalha com venda, você sabe disso. Padaria, você faz merda. Você tem que falar do seu negócio, né? Falar, então, qualquer lugar que você tiver, você tem que falar do que você faz. Quando você faz uma coisa que você gosta muito, é natural. Você vai falar todo o tempo. Eu cheguei aqui e a gente tava conversando sobre o meu negócio. Exatamente. Então é natural, é uma coisa que faz muito sentido e quanto mais você fala e aperfeiçoa, mais você vai ficando craque nisso. Então, é muito de repetição e a Prudente tem essa metodologia, né? Quanto mais você repete, melhor você fica. Legal. E você, como que surgiu a oportunidade de assumir uma franquia da Prudência? Foi num ano que eu estava com muita visibilidade vendendo um consórcio, então foi num ano muito bom para minha carreira, né? Então, lá Prudente a gente é convidado, então não é assim, vou bater lá e quero comprar uma franquia da Prudente. Mesmo sendo você comprando a franquia, você passa por uma banca, onde você vai ser avaliado, vai ser avaliado os seus momentos altos, os baixos profissionais, sua capacidade de resiliência, e tudo que envolve, porque a gente vende um produto mais difícil do mundo, vender seguro de vida no Brasil, num país onde ninguém quer falar de planejamento financeiro, piorou de morte, doença grave, Exatamente. Câncer, invalidez. Então é um produto muito desafiador no Brasil se vender seguro de vida, entendeu? Muito. E aí você tem que testar várias personalidades, várias skills das pessoas, né? Pra saber em que ela é boa, como que ela passou por uma situação difícil no trabalho e ela contornou. E aí, quando eu fui convidada, eu mandei a documentação, passei por essa banca, eu achei que eu não ia passar, porque eu era nova, assim, eu tinha acabado de completar 30 anos, e aí eram as pessoas mais velhas que estavam lá, e aí eu também achava que eu não tinha tanta bagagem comercial. Só que o modelo de vendas, ele é tão bom que qualquer pessoa que nunca vendeu nada aprende a vender, porque existe um passo a passo, entendeu? A galera fica curiosa, dá uma palhinha de dá uns 3 tópicos para venda para a galera que tá assistindo, né? Dá uns 3 passos. O primeiro passo inicial é o de conexão. Primeiro você vai tentar marcar uma reunião, né? Primeiro, essa reunião ela é marcada toda sexta-feira num TA. Onde na sexta-feira você vai organizar a sua agenda da próxima semana. Então, se você conseguiu fazer um bom TA na sexta, organizou bem a sua agenda, você não precisa fazer um TA de reforço na terça. Você precisa encher a sua agenda. Os 3 primeiros dias da sua agenda, você vai encher com pessoas que você já fez o oi, que a gente chama, na outra semana. Porque existe uma outra coisa na Prudente. As 3 primeiras semanas os 3 primeiros dias são de fechamento e os outros 2 dias que sobra são para você fazer novas reuniões. Porque na Prudente são separados em 2 etapas. Primeiro o oi e depois o fecha. Então, você primeiro faz o TA, marca as reuniões, aí na outra semana você vai marcar o fecha. Porque tem que chegar na quarta-feira e sua semana tem que estar perfeita. O que é uma semana perfeita? Ter fechado 3 negócios. Bacana. Então tem essa consecutividade. Então você ligou, por exemplo, vou encenar aqui uma ligação. Você fala, oi, tudo bem? Eu sou a Tiger, o Pedro me mandou seu contato. Tô entrando em contato, porque ele me falou que você é um cara muito inteligente, né? Você tem que puxar uma sardinha. É um cara que gosta de entender sobre planejamento financeiro e eu trabalho numa multinacional que eu acho que tem tudo a ver com o seu perfil. E pensando em você, ele passou o seu contato e por isso que eu tô entrando em contato para tentar marcar um café com você para eu te deixar um material. O papo é sempre esse, vou te deixar um material. Não falar assim, vou marcar uma reunião, porque dependendo hoje em dia ninguém tem tempo. Né? Então, hoje em dia, falar assim, vou marcar uma reunião, a pessoa pensa, não tenho tempo na minha agenda. Agora é diferente você falar assim, vou passar na sua empresa para te deixar um material.
se eu tivesse chance de sentar com você, acabou, a gente vai sentar aqui, eu vou conversar. O negócio é marcar a reunião. Então, esse primeiro passo, esse contato. Marcou a reunião, depois eu vou amarrar você para uma segunda reunião para você ouvir o que eu tenho de proposta para te oferecer. Na Prudente não existe isso de, eu tenho um seguro de vida para você, que é casado com filhos, e para o seu amigo que é solteiro sem filhos. Não, tudo é muito personalizado. Então a gente não chega com uma tabela para ninguém, entendeu? Lá não, lá eu te conhecia, anotava o InfoClight, via se você tinha histórico de saúde, e no segundo momento eu te apresentava uma proposta com aquilo que a gente planejou juntos, entendeu? Então era feito muito a 4 mãos. A gente e o cliente, né? Então, esse processo de vendas era assim. E depois, na hora de entregar a pólice, quando você virava cliente, a gente preparava o mimo, botava as fotos do cliente com a família, falava, o motivo que você fez o seguro, só para seu filho, por causa de você hoje que é o pilar financeiro da sua casa. Então, tem tudo isso, né? E tem uma outra coisa também que eu achava muito incrível, que se chama Love Card, que você escrevia uma carta para as pessoas que você ama, para quando a gente fosse entregar um cheque ali, caso na sua ausência, essas pessoas tivessem a oportunidade de ler e saber que você fez aquilo por elas. Que legal, que então bacana. Tinha esse apelo emocional que faz todo sentido, né? Com certeza. Imagina para um pai com filho, então casado, né? Sabe que a esposa ali depende financeiramente. Então era assim, a sistemática. Não, que bacana. E a baita dica. Então assim, separar esses dois processos de vendas, ele é muito importante. Às vezes a gente já quer, com ansiedade, apresentar logo, né? E aí você queima cartucho, porque a pessoa vai virar pra você com aquela clássica. Vou falar com a minha esposa. Acabou. Agora depois eu vou tentar, entendeu? Se você não tomar-lhe atenção, esquece. Você tem pouco tempo da atenção da pessoa, né? Isso aí. E a baita dica. E como que foi? Você hoje tem 32. Uhum. Essa caminhada você começou quando na Prudência? Na Prudente eu comecei com 30. Eu fiquei 1 ano e meio com a franquia lá. Foi quando surgiu a oportunidade de estar dentro da Eleven. Por que eu saí? Porque não começou... Eu entrei muito pelo desafio, mas começou a não fazer tanto sentido mais no final, porque não era uma coisa que me deixava feliz 100%. Ninguém acorda todos os dias querendo fazer um seguro de vida. Você que está assistindo agora não vai querer fazer um seguro de vida só porque eu tô falando que é importante. Não é assim. Existe um processo de despertar. E eu brinco que todo vendedor ele tem que superar uma coisa muito forte, a rejeição. E você é muito rejeitado quando você vende seguro de vida. Imagino. É muito, muito mesmo. E aí, quando eu conheci a operação da Eleven, eu achei muito... Eu achei muito incrível, achei que era algo muito promissor e que eu tava tendo uma oportunidade ali agora, que se eu não entrasse ali eu ia perder aquela oportunidade, sabe? Aquela oportunidade da vida, aquelas coisas que batem na sua porta e falam assim, agora? E aí meio que tudo fez sentido, porque eu passei por outras áreas, porque para aprimorar a minha venda hoje ser mais consultiva possível. Então hoje eu converso sobre tudo. Eu sei fazer um cálculo de financiamento para ver se vale a pena. Sei montar um planejamento de consórcio. Sempre falo sobre a importância do seguro de vida, porque não adianta nada a gente fazer um planejamento para você se aposentar daqui a 20, 30 anos. Mas se acontecer uma doença grave, você usar todo o seu recurso. Então o seguro de vida ele é um mal necessário. Então hoje a gente faz seguro pro nosso carro, por que não pra sua vida? Porque você hoje que compra o carro, porque você trabalha. Se você fica uma semana sem trabalhar porque você ficou internado. Então a gente sabe que são coisas que podem acontecer, entendeu? Com certeza. Então a ideia é trazer essas informações que foram bagagem pra mim pra venda que eu faço agora, que é 100% consultível. E foi uma construção. Você levasse uma frase nessa construção, qual você levaria? Uma frase de construção na minha vida na empresarial? Sua vida. Isso. Aquela frase que você, olha, isso aqui me trouxe até aqui. Essa frase me levanta todo dia. Ó, eu vou te falar que eu sou uma discoach, eu brinco, tá? Eu sou uma coach, eu sou uma discoach. Mas eu acho que, primeiro de tudo, eu sempre soube o que eu não queria ser. Quando a gente sabe o que a gente não quer ser, a gente tem clareza de onde a gente quer percorrer. Eu não queria viver a vida que a minha família vivia, eu não queria ver o dinheiro nunca mais como maldição. Eu sempre olhei para o dinheiro como uma forma de meio, não de fim. E eu queria ter uma vida diferente de tudo. Então, para mim, na minha cabeça, por mais difícil e vender seguro, trabalhar com consórcio, ter muitos sócios, cada um teve uma dificuldade específica. Me formou muito resiliente, isso foi bom. Eu acho que de tudo, assim, essa questão de inteligência emocional foi importante. Passar por várias áreas. Eu não consigo te falar assim, qual frase te define melhor. Mas eu acho que o melhor foi a expansão
de ambiente, de sentar em lugares que eu nunca sentaria, em começar a achar normal. Antigamente eu achava muito, assim, 10 mil reais eu achava muito. Depois eu comecei a conviver com gente que ganhava R$1 milhão por mês. Entende? Aquela mesmo papinho? Mas é a mentalidade. Você anda com 5 milionários, o próximo milionário é você. É lógico, bobo, mas é verdade. Isso foi bom. Eu fui buscar um amigo meu no aeroporto sábado agora. Aí ele falando, não, conversando e tal, como vai ser o final do ano, seu? A gente vai trabalhar e em janeiro eu vou pegar, vou pra minha casa, que eu tenho minha casa lá em Boston. Eu falei, pô, legal. Falou com tranquilidade, normal ali, vou lá pra minha casa em Boston, vou ficar lá até 30 de janeiro, depois eu volto. Falei, cara, pô, legal, bacana, você... Fora da curva. Eu vou chegar lá, tomo no caminho. E é isso, cada vez mais quando você tomando isso como normal, você vai vendo assim, pô, é factível. Pô, se eu trabalhar aqui, se eu fizer um curso ali, eu acho que uma das coisas que mais eu não poupei, assim, eu vou gastar em me aperfeiçoar. Vou estudar mais. O que eu não consigo hoje de oportunidade... fazer uma especialização vai melhorar se eu estudar mais, se eu ler mais um livro, se eu tiver essa... Porque tudo é isso. Você vai observando assim, não tem como. Se a gente hoje está insatisfeita onde a gente está, como que a gente pode fazer? Investir não é só... Eu falo isso com os clientes. Investir não é só o dinheiro que você está guardando lá no recurso, no ativo. Investir em você mesmo. E parar a estudar mesmo. E dedicar... O conhecimento, né? O conhecimento ninguém te rouba. É o ativo mais precioso do mundo. Assim, não tem pra onde. Por isso que todo pai quer deixar pro filho um legado. O legado é o quê? Educação. O dinheiro é o que você deixa pra alguém. E o legado é o que você deixa em alguém. É diferente, né? E é isso que todo pai tem com o filho. Eu não sou mãe ainda, mas isso que os meus pais sempre quiseram me dar. Mesmo com recurso bem escasso, eles queriam me dar o máximo que eles podiam, né? Então, a ideia é a mesma coisa dentro de nós. A gente tem que ter esse sentimento, assim, o legado dentro de nós é o que a gente aprende, o que as pessoas vão lembrar, assim, eu quero ser lembrada desse jeito. Eu não quero ser lembrada como mais uma pessoa da minha família que quebrou, por exemplo, entendeu? O que eu mais vi na minha família foi a gente quebrar. A gente quer ser diferente. A partir de mim, minha família vai ser diferente. Exato. A partir de mim, a gente vai... experimentar outras coisas, então tem se eu vim esse de um gatilho, lar desconstruído, de mim não vai vir um lar desconstruído. Eu brincava, assim, eu lembro, como se fosse hoje. Falava, não, você é prima rica. Aí meus primos, você não tem nem pai. Como é que você vai ser prima rica? Primo é assim, né? Primo é assim, né? Mas você foi jogado no lixo. Mas é isso, a mentalidade, né? E involuntariamente a gente joga isso. Parece papo de coach, é meio até massivo, mas tudo começa na sua cabeça. Com assim, você vai todos os dias acorda e pensa, cara, hoje vai ser diferente, ou hoje é mais um dia, mas menos um lá na frente, que eu não vou estar me submetendo ao que agora tá, tipo, me incomodando. O que eu posso fazer pra mudar? E eu sempre fui uma pessoa que não gostava de reclamar, eu tinha que fazer mesmo. Você ficar murmurando, não adianta, não vai, só vai adoecer um ambiente, as pessoas que estão à sua volta não vão nem querer andar com você, que você vai se tornar uma pessoa extremamente pesada. E é isso, meio que não fazer de vitimismo. História triste todo mundo tem. Todo mundo tem uma história triste. Eu te perguntar uma história triste da sua vida aqui, a gente chora junto. Todo mundo tem uma história triste. Agora, o que a gente faz com essas histórias? A gente faz isso... Um amigo meu fala uma frase que é muito forte. A gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente escolhe onde a gente morre. Onde a gente morre é total responsabilidade nossa. Então, é fazer o nosso futuro todo dia de grãozinho em grãozinho, né? Construir. É isso. E é bacana. E como que foi? Você saiu de um mercado totalmente diferente ali, de a gente vendendo planos ali, aí para criptomoeda. Como que foi essa... Loucura, cara, eu né? vou mexer com um negócio diferente. É bem recente, tem o quê? Muito. Foi começar esse ano, Esse ano? Olha tem aí. Pouco tempo. Vou te falar por que fez muito sentido. Primeiro que eu falo que toda pessoa que construiu alguma coisa, ela foi uma pessoa desacreditada. É muito louco, mas é verdade. Eu lembro que eu assisti Cartas de Bezos, do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e ele fala assim, que quando ele falou assim, eu vou construir uma biblioteca online, a pessoa fala, gente, você tá falando disso, mas não tem nem internet, essa internet nem era tão desenvolvida, o cara, por muitos anos, foi o cara mais rico do mundo. Então, tudo começa com um desacreditado. Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin, foi um
desacreditado em 2008, assim, é muito, olha o que o Bitcoin se tornou. Então, tudo na minha cabeça fazia muito sentido. E aí, eu já investia, já tinha uma mentalidade com essa consciência financeira e eu sempre entendi que o nosso dinheiro fiduciário, ele só perdia o valor. Pensa comigo, a gente hoje tem R$100 na nossa carteira. R$100 há 10 anos atrás, a gente ia no supermercado e saía com 2 sacolas. Hoje, R$100 você sai com o item debaixo do seu braço. Então, o nosso dinheiro perdeu-se muito o poder de compra. A moeda fiduciária é uma moeda que tem várias problemáticas nela e isso tudo eu sempre tive muita consciência. Primeiro que a gente confia, uma moeda pautada em confiança, na fé que o governo vai imprimir a quantidade certa de papel moeda, vai controlar a inflação e manter o poder de compra. É lindo na teoria, mas na prática a gente vê que não é. A gente mora no Brasil. O que eu fico assim, não funciona. E aí isso me despertou uma curiosidade muito grande. E eu lembro que na minha época, quando eu dava aula de matemática financeira, a gente já se ouvia falar muito em cripto, mas de uma maneira muito distante, como se fosse uma coisa de nerd com laptop. Coisa de nerd, coisa de aquele menino que fica na frente do computador jogando e falando de criptomoeda, como se fosse uma coisa muito distante. Depois, quando você começa a ter um mínimo de expansão de consciência, você começa a pesquisar, El Salvador é um país que a moeda já tá lá, Bitcoin fortíssimo. Você pensa assim, cara, como que um presidente coloca Bitcoin para ser reserva de valor? Aí depois você vai se aprofundando mais, como que tem vários outros países que já estão implementando. Pô, essa moeda não é mais uma. Então esse negócio funciona. E aí quando você começa a estudar e fazer uma comparação sobre o dinheiro fiduciário e o Bitcoin ele é finito, ou seja, ele vai acabar. Ele é uma moeda escassa, ele é volátil? Ele é, mas se você for olhar de 10 anos para trás, mesmo com a volatilidade dele, o ganho dele foi exponencial, absurdo. Então se ele vai acabar, é uma moeda escassa que vai nos proteger, vai criar reserva de valor, preciso estudar sobre isso. E melhor, eu quero trabalhar com isso. Porque se eu gosto muito de ensinar, o ensino sempre teve na minha veia, faz total sentido a gente começar a educar essa galera. Então, nosso trabalho, eu brinco hoje, é muito mais educativo do que, de fato, venda. Então, não existe, assim, essa técnica, vou aplicar uma técnica de venda para fazer você investir comigo. Não, primeiro que você tem que ter consciência do que você está contratando, como que funciona, como que a gente vai montar uma carteira com multimoedas, como que cada um opera, porque imagina que se você comprou um Bitcoin comigo lá no início do ano, 126 mil. No início do ano não, pouco tempo agora, tem meses. 126 mil, e agora ele tá 92 mil. Você vai falar, Tiger, eu quero te matar. O negócio derreteu. Se eu não te vendi isso, a ideia de volatilidade, uma ideia de reserva de valor de longo prazo, você vai pirar, você vai olhar assim, isso não é pra mim. Isso aqui é muito louco. Mas, ao mesmo tempo, se você é um investidor que já tem um problema com risco, já não gosta de volatilidade, se eu também te enfiar uma moeda que não faz sentido para você, você vai me enlouquecer e a gente vai ficar se enlouquecendo todo mês, entendeu? Todo dia, na verdade. Então, a ideia é levar primeiro conhecimento. Cliente que tem muita aversão a risco, cliente que não ainda está começando a sentir. O que é a moeda que a gente vai oferecer? Uma moeda que tem um lastro como o dólar. Então, você virar para você e falar assim, vamos fazer um planejamento agora para a gente proteger a inflação? Vamos fazer agora um posicionamento em dólar? Meio que vai fazer mais sentido para você se a gente começar conversando assim. E aí a gente vai explicando o que é uma stablecoin. 1 para 1. A cada $1 tem um SDT, um SDC, enfim, mas tem esse lastro. Aí a pessoa vai realmente, isso vai fazendo sentido. E aí eu brinco, eu tô conversando aqui com você, seu celular tá ouvindo, do nada você vai ser bombardeado por várias informações cripto. Então isso é bom também. Então você vai vendo assim, realmente o universo já está conversando sobre cripto e quem não... Eu brinco, não é quando ele vai estar nos seus investimentos, não é assim, se ele vai estar, é quando. Ele vai estar, uma hora ou outra. Ou você vai escolher beber uma água limpa agora, ou você vai esperar quando só for esse tipo de moeda que opere, entendeu? Então são duas vertentes, assim, com relação a cripto. Ah, legal, legal. Tem uma pessoa perguntando aqui, a Jéssica, ela fala bem assim, com qual valor eu posso começar a investir em cripto? Na verdade, você pode começar com qualquer valor. Qualquer valor. Se você quiser começar com R$100, você pode. Qualquer valor. Você vai fazer uma conta, um cadastro no exchange e vai ele escolher qual moeda você vai se posicionar. Quais moedas eu, Tiger, gosto de trabalhar? A gente trabalha hoje muito forte. O Bitcoin, claro, como reserva de valor, um planejamento futuro. O Ethereum, que a gente fala aqui, ela é a prata do mercado. O Bitcoin é o ouro, ela é a prata, então é uma moeda que já se consolidou muito. E você também tem que ter uma posição em um SDT. Então, estou falando de duas criptos fortes,
que já tem um histórico ali, e o SDT, que é o dólar. Então, uma forma de você hoje dolarizar seu patrimônio através de uma cripto é transformando ele em um SDT. Então, seria 3 moedas muito fortes. Descendo mais, quero comprar XRP, Solana, também são moedas que estão performando e já tem aí um histórico também legal, é importante também. Mas para começar mesmo, assim, começa nessas 3 principais. E aí você pode começar com qualquer valor. Não tem essa, assim, preciso ter muito dinheiro. É porque tem que desmistificar a pessoa. Não, quando eu vender tal coisa, quando eu tiver dinheiro, vou começar a investir. Esquece, essa frase aí não existe. Quando eu tiver dinheiro, que eu mais ouço é o amigo fala, não, quando eu tiver dinheiro, eu começo esse negócio aí. Não, gente, começa o jeito que tá. Tem um livro muito bom chamado A Psicologia Financeira de Morgan House, e eu gosto muito. Esse autor, ele é fantástico. Ele criou um segundo livro chamado A Arte de Gastar Dinheiro. Esse livro é uma bíblia sobre finanças. Ele é muito bom. Porque ele não vai te falar assim qual ativo investir, nem nada sobre isso. Ele vai falar assim, cara, finanças é muito comportamento. Então, existem aquelas pessoas que vivem reparação histórica. Eu vivi muito tempo reparação histórica, sabe qual? Eu não tinha dinheiro, eu era escasso. O que eu vou fazer agora que eu tenho? Vou gastar pela Tigra que não pôde gastar no fundo. Ou então tem aquela outra pessoa que viveu uma escassez tão grande que ela tem medo, ela sofre uma antecipação de falência. Ela não faliu, mas na cabeça dela, assim, eu preciso juntar muito. Essa pessoa tem cria uma avareza, uma escassez tão grande, que quando ela chega no ponto que ela quer, ela fica mais velha, ela tem dó até de gastar com a aposentadoria, que era o objetivo dela. Então, existem 2 extremos. A gente vive uma linha tênue entre viver hoje e pensar no amanhã, viver no hoje. Então, na verdade, toda vez quando a gente tem uma mentalidade de guardar, a gente tem que ter uma mentalidade assim, cara, quanto que eu tô poupando hoje para eu ganhar lá no meu futuro? É como se hoje é menos um hoje, mas é mais um lá na frente na minha aposentadoria, no momento que eu não vou ter essa saúde que eu tenho hoje, de acordar, treinar, ir lá, estudar, fazer. Hoje em dia a gente vive num ritmo absurdo. Agora imagina você com 50. 50 ainda tá novo, porque meus pais são jovens, mas com 60 anos nesse ritmo, você não aguenta. E aí você vai viver o quê? De INSS? Gente, o INSS é uma pirâmide, tá? A gente não vai se aposentar, já se acostuma. Você não se aposenta. Não existe. Eu mesmo, eu já sei, eu já desmistifiquei na minha mente. Eu não vou me aposentar, o INSS é Papai Noel. Não existe, assim, tá? Não tem como. Fada do dente. Não esquece, não espere. Então, cada vez mais eles vão criando reformas aí pra gente nunca se aposentar. Com 100 anos você se aposenta. Então, não conta. Você precisa pensar na sua aposentadoria agora, com 20 e poucos anos, com 30 anos, com 40 anos. E nunca é tarde pra começar. O negócio é nunca começar. Aí é o perigo, entendeu? É perigoso. Aí é perigoso, porque aí você vai depender muito pior da sua família, dos seus filhos. Se você não tiver filho, de ajuda de terceiros, é o que mais vai ficar trabalhando vê. Até... Eu conheço pessoas que têm 60, 70 e tá trabalhando, tá lá e, meu Deus, falei, cara, você tá aposentado, aí viajando, pensa, acontece fazendo... qualquer coisa que sai fora do trilho, ficou doente, tem que comprar um antibiótico mais caro, como é que compra? Quando é um problema no dente, vai ter que fazer um implante, como é que faz? Uma coisa que sai do trilho ali, acabou. Planejamento daquela pessoa, na verdade ela não tem planejamento, né? Então... complica. Então, é complicado. Mas faz o seguinte pra gente, ó, olha pra aquela câmera ali, fala bem assim, a pessoa pergunta assim, por que eu devo investir em cripto? Porque o cripto é agora, não é o futuro. O momento mais oportuno foi ontem, você tá atrasado, inclusive. O momento oportuno foi em 2009, mas nunca é tarde. A gente tá falando principalmente do Bitcoin, foram-se minerados já 95%. Então, você vai fazer parte de um número seleto de pessoas no mundo que vai ter um ativo muito forte, que já se provou ao longo dos anos. E não só o Bitcoin, mas como outras formas de transacionar em segundos, onde você vai ser o dono do seu dinheiro, sem intermediários bancários, e fora a privacidade que é de atuar com esse tipo de moeda. Então, assim... corre, aproveita, não perde tempo, começa pesquisando minimamente sobre e entende o conceito, que você vai ver que cripto tem muito mais para agregar e faz muito mais sentido do que o dinheiro que está dentro da sua carteira ou na sua conta lá no seu Pix. Aí já fica baita dica para você. Eu tenho uns amigos que falam bem assim, Arthur, eu vendi minha casa. Ele fala, não compra outra casa, não compra outro apartamento, investe esse dinheiro e vive somente no passivo dele ali no aluguel. Aluga um apartamento, aluga sua casa e vive ali no passivo do seu dinheiro lá que você está investindo. Porque uma casa hoje, você vai comprar 1 milhão, 1,5 milhão, a mínima ali de uma casa. Um apartamento ali
é 300, 400. Dependendo ainda, tá? Hoje em dia, lá em Vila Velha tá muito caro. Não, tá absurdo. Vila Velha, você não fala. Vila Velha tá muito absurdo. caro. Eu sou uma pessoa que, eu vou te falar, os corretores não gostam muito de mim, não. Porque na minha cabeça, eu vou te falar assim, ideia de imóvel funcionou pros meus pais, pros meus avós. Hoje, se eu tenho um imóvel quitado, eu tô perdendo dinheiro se ele não for um galpão. Sim, se ele não for um imóvel que realmente me dá retorno grande mesmo, sabe? Grande é acima de 1%. Porque se eu tenho R$1 milhão e eu estou no imóvel residencial botando para alugar, ganhando de 0,4 a 0,6, não faz sentido nenhum. Qualquer investimento fuleiro vai te dar mais que isso. Então já fica a dica. Você que tem um dinheiro para investir, vendeu uma casa, ganhou uma herança, ganhou um dinheiro, procura Tigra. Como que é o seu Instagram? Tigra Portela. Tigra Portela. Já procura, tem esse dinheiro, quero viver da minha renda passiva do meu dinheiro. Já procura, já bate, já manda o direct lá no Instagram, que você vai ser muito bem atendido. Vai ser a consultora financeira ali para você. E isso eu tenho um amigo que fala isso. Ele fala, cara, você recebeu dinheiro, vendeu sua casa, fez aí, olha, investe seu dinheiro. Melhor coisa que você faz. Você vai ter seu patrimônio a longo prazo e aí nisso você vai ter a sua liquidez ali mensal. Sim, verdade. E no Brasil, hoje em dia, a gente vive uma crise geopolítica, né? Não é só econômica. Então, hoje tem um bem imobilizado no Brasil para se ligar um alerta. Claro que diversificar, óbvio. Se você tem a oportunidade de diversificar, então tudo bem, tenha. Mas não tenha, vou te falar, nem residencial, só se for Airbnb em São Paulo, comprou um estúdio em São Paulo, esse estúdio vai te dar um giro melhor, maior, superior. Mas se for para uma questão residencial, que tenha um comercial, pelo menos, que vai poder cobrar um pouco mais, mas diversifica. E se for para escolher, que seja para viver do passivo, do investimento, que vai valer muito mais a pena. Com certeza. Não tem para onde correr. Matematicamente falando, não vai valer a pena, gente. Tem que ter mesmo dinheiro investido. Olha ali, é um profissional falando para você. E a gente tem históricos de famílias poderosas, sabe aquelas famílias europeias? Feudais. Tem gerações ali, até hoje, são famílias que estão no poder. Uhum. Eles falam, olha, 30% você vai investir em renda passiva, isso aqui você vai ter renda ativa, e isso aqui você vai ter em tesouro, ouro, prata, terreno. Aí ele tem lá a formulazinha da riqueza da família. Que se você pode, tenha um pouquinho de cada coisa. Eu acho que o interessante é entender também o período. Fazia muito sentido naquela época, 1900 e bolinha. E hoje, o que faz? Exatamente. O que hoje a gente está comunicando? Até para o investidor, assim, qualquer pessoa que começou nessa área financeira, a gente não pode olhar para trás e se ancorar no que os nossos pais faziam. A gente tem que entender o momento atual. E quando a gente fala de renda passiva, tem gente que não entende. Ativa, gente, é essa que você está trabalhando aí, tendo dinheiro todo mês. A passiva é essa que eu tô aqui parada, tô aqui nessa entrevista agora e o dinheiro tá caindo na minha conta. Isso é uma renda passiva, eu não precisei trabalhar para ter. Esse é o sonho de todas as pessoas do mundo, é ter um passivo. E é o que a gente busca, isso é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Porque se a gente fala assim, hoje eu não tenho tempo, hoje a gente trabalha pelo dinheiro. Mas quando que o dinheiro trabalha para nós é quando a gente não está ali ativamente nas nossas funções e o dinheiro tá caindo na nossa conta. É isso que a gente tem que buscar, é a nossa meta, né? Com certeza. Mas fala pra gente, a gente falou, caminhou ali no meio da cripto, falou sobre investimento, falou sobre aquilo, mas como que foi aquela virada de chave? Olha, agora eu vou abrir a minha empresa. Vou te falar que nunca chegou essa virada. Eu entrei numa empresa CLT e aí apareceu a oportunidade. Então, as oportunidades, saber aproveitar as oportunidades também. Eu poderia virar e falar assim, não sei se eu tenho coragem de pagar uma sociedade com o meu trabalho. E se eu não vender? Eu poderia falar isso, né? Então, eu acho que esse sentimento, assim, eu não tenho nada a perder. De onde eu vim, eu não quero voltar. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar. Então, se eu tiver que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Então, foi uma oportunidade. Na minha cabeça, eu vou ser muito sincera, eu nunca pensei que eu seria empreendedora. Quando eu acessei um ambiente de pessoas empreendedoras, que isso me deu vontade de ser também. Então, foi uma oportunidade mesmo, entrar como CLT e poder pagar parte da minha sociedade com o meu trabalho. E aí, aquela vontade, né? Assim, vou fazer acontecer, então. Chegou aqui na minha mão, então vou. Então, foi mais oportunidade do que, de fato, um desejo. Eu não acordei, quero ser empreendedora. Entendeu? Foi muito disso, assim. Falou assim, não, tudo bem, chegou uma oportunidade, vou fazer. Bora fazer, vamos pra frente. Eu tô rolando muito feed hoje em dia, tô falando de feed. Teve uma pessoa falando assim, olha,
ele falou o nome grego, mas ela falou a excelência. Fala do seu melhor dia que você está disposto a fazer. Nossa, esse dia eu dei meu sangue, eu fiz aquela venda, fiz aquilo outro, sabe? Aquele dia que você falou, eu vou fazer acontecer. Aí a excelência é quando esse esforço está empenhado com a excelência, com a perfeição do seu dia. Aí ele falou muito sobre essa questão de excelência e esforço que você faz para alcançar outras coisas. O meio empresarial, isso tem que estar embutido para cada um. Você tem que levar, olha, o meu dia tem que ser excelente. Eu ouvi uma frase de um amigo, inclusive um padrinho de casamento meu, numa palestra recente, numa imersão de empresários, que ele falou bem assim: o dia da vitória não é o dia do palco, não é o dia que eu tô aqui falando pra vocês e vocês estão me aplaudindo. O dia da vitória é aquele dia que, mesmo a minha mente querendo que eu não fosse, eu fui. O dia da vitória é aquelas micro decisões que eu tive ao decorrer do meu dia, quando eu acordei. Então, foi os nãos que eu disse pra mim mesmo. Esse é o dia da vitória. Isso que faz uma pessoa ter performance, isso faz uma pessoa crescer. São as micro decisões. Decisões de exercitar o corpo, decisões de cuidar da espiritualidade, decisões de dar o melhor no trabalho, mesmo naquele dia que você não tá com vontade de fazer nada. Tem dia que ninguém tá com vontade de fazer nada, você não quer sair da cama. Tem dia que você tá com raiva de tudo, tem dia que você tá cansado, sobrecarregado, que você não consegue explicar, mas você diz pra si mesmo, não vou ficar na cama. Então esse é o dia da vitória. Se a gente achar que é o dia do palco, é o dia que a gente recebe mais, é o dia que a gente é reconhecido, não, esse não é. O dia da vitória é aqueles nãozinhos, é aquele bastidor que ninguém vê. Exatamente. Esse é a virada, né? Total, tem que ter essa virada de chave. Tem muito. E como que como que você aceita esse meio financeiro, comércio financeiro? Você é mulher, como empreendedora, como que você é visto? A gente estava conversando isso recente agora, antes de vir. Vou ser sincero, eu sou uma pessoa que tem uma identidade muito forte, assim, né? Eu sei muito do meu potencial, eu sei do que eu sou. Eu acho que a identidade, ela é muito forte no quesito de que eu não sou definida pelo que as pessoas acham. Claro que existe um preconceito, você é mulher, falar sobre dinheiro. Mulher e dinheiro meio que não comunicam, porque todo mundo acha que a mulher ela só vai cuidar da casa ou ela vai ganhar bem menos que o marido. E eu tenho um movimento que ele se chama Não Me Venha com Centavos. E esse movimento é só para mulheres. Onde a gente fala assim, não me venha com centavos nas finanças, não me venha com centavos nas atitudes, na vida, não aceitamos menos. Então, quando a gente é mulher, assim, claro, a gente precisa se provar, estudar mais e se posicionar de maneira mais séria, enfim. Mas você acredita que eu não sinto, assim, essa retaliação no meu mercado, porque eu acho que a minha identidade ela é muito forte, sabe? Eu confio muito no que eu sou. Então, eu não consigo me sentir, de alguma forma, intimidada. E vou te falar, eu era a terceira mulher no escritório que tinha muito homem, assim. Acho que tinha mais de 35 homens. Eu nunca me senti intimidada. Eu acho que é identidade. Você tem uma identidade forte, então você não consegue se sentir coagida, sabe? De maneira nenhuma. É você saber quem você é. Isso é muito forte, principalmente pra gente que é mulher. Então, cada vez mais a nossa identidade tá no que a gente sabe que a gente é e não que o outro diz quem somos, né? Que eu acho que é o pior. Imagina eu depender do que as pessoas acham sobre mim. Eu tô ferrada. É impossível agradar gregos e troianos. Não dá, não dá, é impossível. Desse modo. Não dá, não, E a gente estamos aqui, pensa bem. Aí uma pessoa chegou com um recurso para investir. Por que ele investiria no mercado financeiro da cripto? Da cripto? Primeiro que a gente faz uma comparação com o mercado tradicional, onde a gente vai mostrar o panorama de como que funciona o mercado tradicional e o mercado cripto. O potencial, né, de ganho, o potencial que ele pode ter no mercado cripto, principalmente por ser um mercado numa crescente muito grande. Ele é, assim, absurdo com relação ao mercado tradicional. Então, dá para fazer uma comparação muito boa. A gente mostra esse panorama, assim, a gente vai desenhar o perfil do cliente primeiro, daí entender, se é um cliente conservador, moderado, arrojado. Entendeu esse perfil? A gente vai desenhar para ele. E uma outra coisa também, tá? Isso daí a gente é muito ético. Você não tem que colocar todos os ovos no mesmo lugar, não. Você pode fazer sim. Você precisa ter uma reserva de emergência com liquidez diária. Você precisa ter um investimento ali que às vezes não vai te entregar muito, mas é aquele mal necessário, sabe? Tem que ter aquela caixinha, eu brinco. Sim. Uma caixinha ali. Cofrinho ali que você vai ter. Não tem como, você precisa. Assim, é importante, é vital para todo mundo. A forma de trazer o mercado cripto, na minha concepção, é mais um produto para o seu portfólio.
É mais uma coisa que você vai agregar. Então, se você já é um cara que investe em fundos imobiliários, renda fixa, tem alguma coisa na bolsa, a gente vai acrescentar mais um pouco. E conforme o seu grau de entendimento, a gente vai aumentando esse percentual. Começa com 1%, 2% do que você tem de patrimônio, 3%, 4%, depois você vai se sentindo confortável. Tiger, eu quero colocar 100%. Aí você já entendeu, teve consciência. Eu quero isso aqui. Aí sim, aí nosso trabalho fez sentido. De resto, não, tá? Eu quero começar com 5%. Eu quero entender nesse mercado. É novo pra mim. Então, é um rebalanceamento de carteira. É basicamente isso, o mercado cripto, né? E a gente vê, a internet é nova, gente. Não tô falando de internet de 50 anos atrás não existia internet. Não. Gente, internet parece que é uma coisa já Não, cota. Meu pai usava telefone de discada aqui, ó. Não, ligava, você rodava, a gente. virada, assim, dos anos 2000, internet de escada, Velox, você passou por isso. Não, e eu era nem vou tão IG, longe. né? IG, que ficava com o telefone mudo, lembra? Quando eu ligava? E eu nem vou muito longe. O próprio telefone hoje, o smartphone que a gente tem, na nossa época era Nokia. Era Nokia. Lembra? Samsung, Nokia. Era o jogo da cobrinha. Exato. Era um ringtone do latino. Hoje a festa lá no meu AP era tipo um toquinho. Aí, não era a voz. Então, a gente tá passando por um processo evolutivo muito rápido. A própria inteligência artificial. Se alguém virasse há 2, 3 anos atrás e falasse assim, ó, a inteligência artificial vai dominar todo o processo criativo, toda a inteligência da sua empresa. Você ia acreditar? Não tem como. Você não ia acreditar. E hoje, o chat GPT tá aí no seu celular, você tá constante. Você vai mandar uma mensagem feliz aniversário, você tá escrevendo. Ontem foi um absurdo, todas as IA caindo. A única IA que tava era a Gemini, todo mundo, gente, vamos pra Gemini. Olha só, já não criou uma dependência tão grande. A própria rede social, antigamente era o Orkut. Agora é Facebook, depois o Instagram. E a gente vai passando por esses processos e se adaptando. Uma coisa muito curiosa na nossa espécie humana é isso. A gente consegue se adaptar a tudo. Muito rápido. A cripto hoje parece nova. Daqui a pouco vai ser normal. O cartão de crédito, dinheiro, carteira. Se eu te perguntar assim, você tem uma carteira aí? Você tem dinheiro na sua carteira? Nenhum dinheiro a gente anda mais. Hoje o dinheiro ele é digital. O criptoativo, ele já funciona psicologicamente de uma forma que as pessoas meio que não entendem. A gente já vive a era dos ativos virtuais. A era dos ativos virtuais é o seu wallet aí no seu celular que você abre e passa o cartão de crédito. Você já não anda com a sua carteira. O Pix é um dinheiro já virtual. Então, são coisas que a gente se adapta muito fácil, entendeu? Assim, a gente vai mudando. Então, eu acho que é o começo mesmo. E todo começo é assim. E todo mundo que acredita, como eu falei, todo desacreditado, o próprio Elon Musk falou, eu vou fazer, ele fez, ele era um desacreditado, hoje olha onde ele tá. Todo mundo que começa numa ideia muito maluca, que parece maluca, depois fala, realmente fez sentido. Pô, por que eu não acreditei naquela pessoa, né? Então é isso. Mas é realmente. E, puxa bem, você tá na época de cripto. Você até falou sobre aquele cartão que você falou. O cartão... a ONIUX, a gente desenvolveu um cartão cripto, né? Com uma tecnologia brasileira, inclusive, que você passa em qualquer lugar do mundo. Eu brinco que antigamente as pessoas falavam assim, eu não acredito em cripto. Só vou acreditar em cripto quando eu for na padaria, comprar o pão e comprar em cripto. Isso já existe. Você já pode comprar um criptoativo em qualquer lugar do mundo. Você está viajando, você não precisa mais ficar se preocupando. Eu tô lá, agora eu preciso de dólar. Não, agora eu tô indo lá para a China, agora eu preciso da moeda da China. Não, você não precisa mais se preocupar. Com cartão cripto você passa em qualquer lugar do mundo. Então, já existe isso. E a gente já tem essa tecnologia. Por isso que eu falo com tanto entusiasmo, tanto brilhante, porque a gente faz parte dessa evolução. Então, isso que é incrível. Por isso que eu vi muito potencial em trabalhar com uma credenciada da O'Neill na Eleven, porque eu vi assim, caramba, a gente tá anos-luz, assim, a ideia é ser a maior do mundo mesmo, crescer de maneira forte. Então, por isso que eu quis fazer parte de uma coisa que está começando. E eu nem digo começando, porque a O'Neill já existe desde 2016, não é a de agora, né? Então, mas querendo ou não, para algumas pessoas, agora que tá furando as bolhas, né? Nesse quesito, assim. Mas a gente tem muito ainda para crescer, para desenvolver. Eu vou te falar, os próprios bancos, os grandes bancos vão começar, assim, a ensaiar algumas coisas em cripto. Eles vão copiar e agregar. Aliás, os bancos de 4 anos, vou falar nem muito 4, mas 3, 4 anos para cá
antigamente não tinha investimento, hoje em dia os bancos têm investimento. Você já consegue isso entrar é uma construção, ali. gente. Exato. Isso foi sutil, tá? Não foi isso, Banco do Brasil agora tem o seu investimento. Gente, foi sutil. Só apareceu lá no Nubank, joga na sua carteirinha aqui na Nubank e você vai investir bem. criou uma criptomoeda no Coin, lembra? E hoje na Nubank você compra ETF de Bitcoin, então, de várias outras moedas. Isso é super sutil. Eles vão falar, gente, investe a cripto. Vai estar no seu banco, você vai estar lá no aplicativo, já vai ter o cripto lá. Então é tudo muito sutil, não é falado. Então você que tem dúvida ainda sobre investir em cripto, meu querido, você já tá desenvolvendo há muito tempo. Já tá acontecendo. Você não tá percebendo, mas já daqui a pouco você já vai estar sendo obrigado a usar e você não tá nem percebendo. E a ideia é assim, quanto mais rápido a gente se desperta pra isso, melhor. Imagina que se eu virasse pra você e falasse assim, compra isso aqui comigo, que hoje ele vale $1.000. Mas calma, em 2025... Vou olhar aqui na minha bola mágica. Ele vai custar muito. Vai crescer e valorizar muito. Foi isso que a galera fez com o Bitcoin. Vou comprar aqui uma coisa baratinha que custava centavos, que você ganhava em recompensa de joguinho. E o negócio cresceu tanto absurdamente, assim. Então, olha hoje. Hoje a gente tá passando por um ano que tem muita gente liquidando os ativos que comprou em Bitcoin lá atrás, baratinho, porque tá fazendo fortuna, né? Então, tem muita gente liquidando, muito, muito mesmo. Tem muita gente hoje que tá convertendo o Bitcoin em real ou na moeda que do país de origem, porque já juntou e acumulou uma grana. É fortuna. Não, tem gente milionária, assim, gente que ficou bilionária. Não sei se você conhece a história do cara que ele perdeu a carteira dele, né? Como se fosse um pendrive, e aí ele comprou o lixão pra tentar achar a carteira que ele não achou. Nossa, porque ele tinha muito Bitcoin. Imagina que loucura. Nossa. Imagina que tristeza. Nossa. Isso também é outra coisa. A gente fala sobre Bitcoin, a gente pode armazenar ela em vários momentos. Numa cold wallet, que é uma carteira offline, né? Uma carteira ali que ninguém sabe o que você tem. Uma hot wallet, que é uma carteira ali que você está suscetível a hackers e tudo mais, que é uma carteira conectada à rede. Você pode ter uma custódia de terceiros, que são dentro das exchanges. Tigra, qual é o melhor? É melhor diversificar. Porque imagina que se você esquece a senha ou perde. Se tem uma cold wallet, acabou. Você pode chorar e não fazer o que você quiser, denunciar. Acabou. Se você perdeu a senha, não tem como. Ninguém entra nessa senha sua. Se você for hackeado, a gente já sabe o que pode acontecer. Então, sim, diversifica até nisso. Diversifica até na forma de custódia do seu ativo, entendeu? Então é interessante custodiar sim e potencializar, e além de ter o ativo, poder investir, porque tem como você investir o seu ativo, entendeu? Então tem muita coisa para... Não, com certeza. É um mundo muito dinheiro, novo, é um mundo inteiro, meu irmão. Se você quer entrar nesse mundo, por favor, segue aqui já o Instagram aqui. Por favor, para você entrar nesse mundo. Você não tá perdendo dinheiro, você tá deixando de ganhar. Frase então já fica aí para você o papo para você entrar nesse novo mundo. Aposentadoria, por favor, olha bem, não seja bobo de acreditar o que o governo vai te oferecer, mas comece a plantar hoje para colher amanhã. Então, verdade. Por favor, comece a plantar. Seja um poupador, né? Não bota na sua cabeça que você é um investidor, não. Seja um poupador, começa de pouquinho em pouquinho. Investe pouquinho, cara. Sobrou o quê? R$100? Investe R$100. Cria disciplina. R$100 daqui a 10 anos, você plantando R$100 todo mês, já vai dar uma diferença. Você botou nos juros compostos ali, levou o tempo. Dá uma diferença tremenda aí para sua aposentadoria. Verdade. Então você que quer fazer isso, já começa aí desde agora. Era para começar antes, mas já começa. Agora. Já começa. E olha, a gente tá chegando quase aqui no final do nosso podcast. Estamos aqui, ó, Tiger Portela. E fala pra gente, tem algumas perguntas sempre sempre que a gente fala no final do nosso podcast. Fala bem assim, Tigra, se você indicaria um filme que você mais gosta, qual seria ele? Filme? Nossa, eu sou ruim de filme, você acredita? Não pode ser livro, não? Série. A gente vai chegar no livro. Filme clichêzão, tá? Mercado financeiro clichê, mas o Lobo de Wall Street, muito bom. É sensacional. Então mas é bom não só pela mentalidade, assim, tem vários detalhes ali num processo mesmo de empreender dentro daquele filme muito bom que dá pra gente se atentar.
uma resiliência muito grande, né? Uma capacidade, assim, eu acho que a mentalidade muito boa. A maior chave hoje do empreendedor é o quanto ele vence a si mesmo, o quanto ele consegue dominar a própria mente. Ali, aquele filme, ele é bem, assim, ele é muito bom. Série que eu gostava muito, assim, vou te falar, gente, eu sou muito ruim, eu não consigo ficar, eu sou muito hiperativa, eu não consigo assistir coisas, assim, eu não consigo, meu marido assiste tudo, maratona, eu não consigo, eu tenho um problema absurdo em assistir. Eu consigo me prender a livro, mas a série não. Vou te falar que eu assisti uma série aleatória, assim, agora, que eu esqueci o nome, da Netflix, mas eu achei muito boa, interessante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar comportamento. E era uma história de um bunker que uns bilionários compravam e eles achavam que eles estavam vivendo o fim do mundo. E aí eles não estão vivendo o fim do mundo, é mentira. Eles fizeram isso para vender essa vaga nesse bunker e depois vai acontecendo várias coisas, assim, mas é tipo uma máfia para fazer com que eles entrem. E aí é legal porque cada um opera num tipo de segmento. E aí é muito louco como a maneira como os milionários, bilionários se comportam e primeiro quanto o Deus deles é o dinheiro. Então eu sempre gosto de entender esse traço de personalidade, onde que o dinheiro começa a dominar a pessoa. E essa série é boa por causa disso. Porque imagina você juntar num lugar onde todo mundo é igual, mas todo mundo é muito rico. É um colapso. Eu esqueci o nome agora. Depois eu vou... Refúgio Atômico. Refúgio Atômico. Acharam aí, ó, telespectadores. Muito obrigada. Bacana. E se você falasse de livro, assim, um livro que mexe com você, eu falo, esse livro mudou a minha história. A Psicologia Financeira de Morgan House. Total. Esse livro é muito bom, que ele conta todos os gatilhos, os viés, como que a gente hoje olha para o dinheiro, como que é uma raiz muito mais estrutural, hereditária. A maneira como você lida com o dinheiro, muito provavelmente vai ser a maneira como seus pais lidavam com o dinheiro. Não, com certeza. Então, essa raiz genética que a gente carrega, as emoções que a gente emprega no recurso do dinheiro. Então, esse livro foi muito bom. E o segundo dele, que foi A Arte de Gastar Dinheiro também, que eu estou terminando de ler, que é muito bom. Não, que bacana. E se eu falasse assim, tem essa outra pergunta. Daqui a 10 anos, se você viajasse no tempo, daqui a 10 anos, e olhasse para trás, qual conselho você se daria? 10 anos? Você daqui a 10 anos fala, Tigra, faça isso. Tigra, pare de ser compulsiva. Eu ia falar isso. Compulsiva não, mas compulsiva é uma palavra até um pouco que eu estaria sendo dura comigo, mas impulsiva. E essa impulsividade não só com dinheiro, em muitas coisas, assim, né? Então a gente é muito impulsivo, imediatista, talvez é uma palavra que é o mal do nosso século hoje. Então a gente vive esse medo, ao mesmo tempo a gente quer apostar e não quer. Então eu acho que eu falava assim, prestava a sua cabeça, minha filha, vai no método CIS, faz terapia. Mas eu acho de tudo, capital intelectual, assim, a sua mente, assim, você tem que guardar. Eu nunca, pra ninguém, assim, falaria assim, você deveria ter gastado menos, ter investido mais. Eu não tenho essa cabeça. Eu falo assim, eu sou planejadora financeira que não tem essa ideia, assim, porque tudo que meio que te fez feliz até aqui faz parte. Você gastou mais dinheiro por causa disso, mas isso corroborou com vários outros momentos. Então, assim, existe essa psicologia na minha cabeça com relação ao dinheiro, que se ele me proporcionou momentos de qualidade, feliz com a minha família, entendeu? Assim, eu não tenho essa loucura de guardar muito, de ser maluca, de se preservar muito. Eu acho muita loucura. Eu acho que tudo meio que fez sentido. Uma construção ali que vai fez sentido, fez sentido. Claro que existem as coisas inconsequentes, que a gente sente que é inconsequente. A gente sabe, tem um grilo falante ali do lado. Com certeza, tem um grilo falante, assim. Mas tem várias coisas que a gente não pode se arrepender. Porque imagina se eu viro pra você falar bem assim, imagina que se você pode agora, ter 80 anos, subir vários tempos, assim. Aí você teve filhos, seus filhos casaram e tudo mais e tal. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça, você vai ter pensado assim, putz, por que eu não aproveitei mais com as pessoas? Por que eu não viajei? Por que eu não fiz mais coisas? Você nunca vai pensar assim, pô, por que eu não guardei mais dinheiro? Com certeza. Nunca. Nem você, nem eu, nem ninguém. E no livro da Psicologia Financeira, eles fizeram esse teste com várias pessoas de 90 a quase 100 anos, pessoas bem velhinhas, pessoas que foram bem sucedidas na vida. Nenhuma delas falou, deveria ter parado de gastar em tanto, eu deveria ter investido mais. O próprio Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, ele fala assim, eu vou saber que eu tive sucesso na minha vida se as pessoas que eu quisesse que me amasse tenham me amado. Ou seja, se eu tiver... Porque isso o dinheiro não compra.
Exatamente. Amor, respeito, não compra. São coisas que não tem como. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. O máximo que você vai arrumar é pessoas bajuladoras do seu lado. É o máximo. Mas amor genuíno... Amor não compra. Você não realmente. compra. Amor e família eu falo que é a base de tudo. Não gente. compra. E se você usa o seu dinheiro pra empregar respeito pras pessoas, desculpa. Esse respeito, assim, você pode até criar um impacto a pessoa vai se sentir, meu Deus, olha o carro que ele tem. Mas isso não vai durar muito. Depois a pessoa vai te achar fútil, um babaca, uma pessoa fútil mesmo, sabe? Enfim, então não é pra isso que o dinheiro foi feito. Nem deve. Certeza. Realmente. E uma última pergunta, vamos lá. Uma frase... Eu sou ruim em frase. Uma frase que mexe com você. Fala assim, olha, uma frase que gera ali sua vida. Olha, minha vida, essa frase me marcou. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso daí, com certeza, assim, sempre... Porque aquele sentimento de missão cumprida, né? E eu acho que desde muito nova, assim, minha mãe mesmo que doidinha, sempre me levou pra igreja e essa frase sempre ficou na minha cabeça, aquele sentimento de que eu fiz tudo que era a minha missão, o meu propósito e eu posso descansar, sabe? Porque a gente tem esse sentimento que a gente está sempre construindo, principalmente financeiramente falando, sobre tudo, família, projetos, e a gente vive nos nossos combates, né? Com certeza. Quero deixar nosso agradecimento, nossos patrocinadores, Amarilis Moda, nossas roupas de alfaiataria, 100% profissional de alta performance e qualidades. E também tem aqui Consulprime, consórcio e consultoria. Você que está precisando de consórcio ou consultoria ali de área de vendas do ramo de consórcios, pode procurar, o Instagram vai estar logo aqui embaixo. E também, e aproveitar, coloca o seu Instagram, fala pra gente aqui. Meu Instagram é Tigra do jeito mais difícil possível, THAYGRA. Tigra Portela, só vai ter eu. Sou Tigra Portela. Então já o Instagram dela tá logo aqui embaixo para você seguir e tá por dentro da novidade no mercado financeiro de criptomoeda. Você que tem essa ideia e quer fazer parte, já segue ela e você vai estar por dentro de toda a atualização no mercado financeiro de cripto, gente. Boa, obrigada. E já, desde já, quero te agradecer. Agradeço, foi um enorme obrigada. prazer ter você aqui com a gente. Pra mim também, obrigada. E é isso, gente. Grande abraço. Fique com Deus.